Pois é, marxismo e a questão racial, né? Essa é uma controvérsia. Parte do movimento negro acredita que há uma incompatibilidade entre o marxismo e a questão racial, entre um olhar sobre o racismo. Essa desconfiança, eu acho que vem de dois lados, né? Acho que tem dois motivos para que essa desconfiança. O primeiro motivo, e que eu acho que é um motivo bastante justo, é que, de fato, o marxismo, enquanto método, ele foi apropriado pela branquitude, no sentido que ele foi tomado como um privilégio branco. E assim, as questões raciais, elas sempre passaram ao largo, né, de um debate mais amplo a respeito da questão racial. Então, em geral, o que a gente percebe é que não se debate a questão racial como outros assuntos são tratados, né? Eu acho que, e sem tirar importância, acho que há uma importância, acho que isso é fundamental. A estética, por exemplo, ela merece mais, ela é mais falada e mais tratada. Falo da estética porque é um assunto que nem todos dominam, mas é um assunto mais divulgado, mais tratado, mais elaborado do que a questão racial, que para nós, e falo do Brasil em especial, mas não só no Brasil, no mundo todo, é uma questão que eu acho que é urgente, que sempre se coloca, se recoloca o tempo todo. Mas enfim, então esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, e aí eu acho que é uma questão também pertinente ao próprio movimento negro, uma parte dele, um desconhecimento bastante grande das contribuições existentes acerca da questão racial e que partem do marxismo. Ou um desconhecimento mesmo, porque essas obras não são divulgadas e não têm a divulgação que merecem, ou então também porque essa algeriza, como eu falei inicialmente, faz com que a leitura e a busca dessas obras, as contribuições sejam esquecidas, sejam deixadas de lado. Bom, o que eu quero dizer com tudo isso, né? Por que eu peguei esses dois motivos? Porque esse afastamento entre as contribuições do marxismo em todas as suas dimensões e a questão racial e aquilo que, inclusive, do ponto de vista teórico foi elaborado sobre a questão racial, perdem ambos com esse afastamento. Esse afastamento ele é nocivo, esse afastamento, na minha concepção, ele inviabiliza, né, o marxismo de cumprir a sua tarefa maior, né, que enquanto método, enquanto teoria, enquanto ciência da história, de olhar a realidade naquilo que a realidade tem de mais profundo e mais concreto. Então isso inviabiliza, não olhar a questão racial, não olhar a constituição das desigualdades, dos privilégios, a partir da chave do racismo, como um elemento de compreensão, de inteligibilidade histórica, compromete esse papel que o marxismo assume desde os seus primórdios. Por outro lado, a questão racial, quando ela não se conecta com essa ciência da história, levando em consideração as determinações econômicas, como essas determinações, elas constituem o cenário político, como elas constituem as subjetividades, como elas constituem todas as formas de exploração e também as formas de opressão que estão vinculadas às formas de exploração, a questão racial, o movimento negro, deixa de entender aspectos fundamentais da sua própria situação enquanto movimento negro. Então, nesse sentido, é necessário que esses dois polos eles passem a dialogar. Até porque, e a gente tem que ser justo e tem que olhar as coisas sob uma perspectiva histórica, de construção teórica, a questão racial, ela sempre foi uma preocupação do marxismo, ou seja, há formulações, há teorias constituídas sobre a questão racial,
e que partem do marxismo. O próprio Marx, Rosa Luxemburgo, Lenin, Bauer, todos eles trataram da questão racial de alguma forma, né? Partiram, deram pontos de partida, trataram a questão como importante. O Marx no Capital deixa isso muito evidente. Mas a questão racial ela tem novos contornos, tem novas leituras sobre a questão racial. E eu quero citar algumas dessas leituras que são cruciais, que eu acho que são das melhores coisas que já se produziram sobre racismo, né, e que não são lidas, né, em especial pelos próprios marxistas, e que reivindicam o marxismo para si e que são os brancos, né? Por exemplo, a obra de Angela Davis. A obra de Angela Davis, que também será publicada pela Boitempo, pela primeira vez, né, traduzida para português. A obra de Angela Davis é uma obra que parte do marxismo como fundamento teórico. Tem o marxismo como fundamento teórico. Nós temos também Stockley Carmichael. Estou falando aqui de duas grandes figuras, Angela Davis e Stockley Carmichael, que fizeram parte de um dos maiores ícones, de um dos maiores símbolos do movimento negro do mundo todo, que é o Partido dos Panteras Negras. O Partido dos Panteras Negras era um partido de inspiração marxista. Isso aí tem que ser dito. Nós tivemos também um marxismo africano, que lidou com as questões específicas da situação histórica, econômica, política em África, mas reivindicando o método marxista para a compreensão, tanto da sua realidade também como da ação política. Nós temos aqui um nome que eu considero que é um dos grandes teóricos marxistas africanos, Amílcar Cabral. Amílcar Cabral eu considero que é leitura obrigatória. Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba e tantos outros que poderiam ser citados aqui. No Brasil nós temos a obra de Clóvis Moura, um dos grandes sociólogos brasileiros, também pouquíssimo lido, pouquíssimo estudado. Ou seja, acredito eu que as grandes contribuições sobre a questão racial foram dadas justamente por aqueles que ousaram ler o racismo, né, e todas as suas consequências a partir das lentes do marxismo. Então, para dizer de maneira muito simples, tá? Não adianta o marxismo querer falar de classe social sem entender que as classes elas são constituídas a partir de sujeitos com situações específicas e que vivem na sua condição de indivíduos enquanto sujeitos, seus atos concretos, que vivem e vivenciam a sua própria constituição de sentimentos, de visão de mundo. Lembrar o seguinte, que quando nós falamos da exploração, temos que lembrar das mulheres negras, que no interior da sociedade brasileira, e não só do Brasil, são aquelas que são mais exploradas, que ganham os piores salários, que fazem os tidos trabalhos improdutivos que são fundamentais para a reprodução do capital, mas que são aqueles que são os mais desvalorizados. Então é fundamental essa aproximação entre racismo e marxismo, sobre o risco de não se entender nenhuma coisa nem outra. Marxismo, marxista, ou o marxismo que não trata da questão racial, não está fazendo o marxismo inteiro, está fazendo o marxismo pela metade, não entendeu o que é o marxismo, não entendeu a proposta da radicalidade de pegar as coisas pela raiz. E na raiz da formação social brasileira, mas de todas as formas de exploração do capitalismo, eu estou falando aqui, vamos lembrar da acumulação primitiva, do colonialismo, do significado disso, está a questão racial. Se você não pega a questão racial, você não pega as coisas pela raiz. Do outro lado também a questão racial, ela não passa sem a compreensão dessas grandes determinações que a ciência da história, que o marxismo constitui, pretende fazer, pretende ser.